meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar do meu segundo semestre. Se você não conferiu do meu primeiro semestre, eu vou deixar o link aqui na tela, no card, tá bom? Então você assiste esse primeiro e depois confere o outro, caso queira, tá? E então, eu vou contar as matérias online e presenciais, o que teve mais ou menos. Então, vou contar um pouquinho do meu segundo semestre. Espero muito que vocês gostem, então vem comigo. Uma observação que eu sempre quero deixar nos vídeos é que isso difere de faculdade para faculdade, tá bom? Difere de aluno para aluno, porque na maioria das vezes você que decide a partir do segundo semestre quais suas matérias tendo disponível lá, tá? Que você quer estudar. Então, no caso, as que eu estudei estão aqui, mas pode ser que outras pessoas no segundo semestre estudam outras matérias. Isso difere muito de instituição para instituição. É diferente que fala? Diferente. Deixa pra lá. Mas então vamos lá. Eu tô aqui com um caderninho pra dar uma pescadinha, né? Porque é sempre bom. E eu tive 3 matérias presenciais e 2 online. Então vamos para as online, que são poucas. A primeira foi genética, e como o próprio nome diz, né? Estuda os genes dos seres humanos. E nele que você descobre se um feto, na verdade, né, ele vai ter algum problema no cromossomo ou não. E muitas outras coisas que esse assunto aborda. Ele faz parte da biologia? Faz. Mas só que lá na minha faculdade, ele é à parte. Então você estuda genética à parte. Só que é online, não é presencial. O que é presencial apenas são as provas, tá? Eu não vou dizer qual é a minha faculdade, mas ela é particular. O que eu achei, né? Quando eu estava no ensino médio, eu amava genética. Não era genética que eu amava, gente? Eu nem lembro mais se era genética. Sim, era genética assim que eu amava no ensino médio. Mas não era tão aprofundado como em uma faculdade, né? Como em um ensino superior. Então eu acabei não gostando mais dela, porque é um pouquinho complicada. Mas claro que qualquer pessoa consegue passar nela. Ou pelo menos entender alguma coisinha nela, né? E assim, com esforço você consegue passar em todas as matérias que você quiser na sua vida. Independente do grau de dificuldade da matéria em si ou da sua pessoa com a matéria. E eu não tive muita dificuldade com genética, tá? Eu obtive notas que eu considero boas, tá? Não foi nenhum 10 da vida, mas considero notas boas. E eu adorei, sim, a matéria em si, os assuntos abordados dentro dela. E também a gente pode entender um pouco mais dos genes, como é que... por exemplo, por que uma criança parece tanto com uma mãe, uma determinada criança parece mais com uma mãe do que com o pai? Por que isso? Por que aquilo? Sabe coisas que a gente se pergunta? A genética, normalmente, ela vai te dizer isso, tá? Depende do que você quer saber, né? Mas, por exemplo, eu puxei o olho do meu pai, eu puxei a boca de minha mãe, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí você fala, por que isso? Você estudando genética, você vai entender um pouco sobre isso, sabe? E eu acho bem legal você saber isso. Então eu gostei bastante da matéria. E eu acredito que todo mundo que faz enfermagem vai estudar essa matéria. Então eu gostei bastante. A outra matéria foi biofísica. A minha cara não foi das boas, né? Por quê? Porque eu não gosto de física. Piorou biofísica, né? Biofísica, estudo física. Estudar física. E assim... O que tem a ver biofísica na enfermagem? Então, até eu me perguntei isso. Mas, praticamente, né, a gente estudou nesta matéria como a gente enxerga, como a gente escuta, como o som é transmitido, sabe? As ondas sonoras, esses tipos de coisa que envolvem realmente física. Então, eu gostei? Não, porque eu não gosto de física. Então, não adianta dizer que eu amei a matéria. E eu tive bastante dificuldade, confesso. Eu já sabia que eu ia ter dificuldade, porque eu tive dificuldade em física no ensino médio. Então, biofísica, eu acreditava que eu também ia ter muita dificuldade. E tive, tá? Porque na minha faculdade são 3 fases de prova, enfim. Não vou explicar muito, senão daqui a pouco vocês descobrem a faculdade que eu estudo. Eu não quero dizer por nada, mas tipo, eu prefiro não falar, tá? Tem gente que ama biofísica, mas eu não amo. Então eu não vou dizer que eu odiei a matéria, porque vai de pessoa para pessoa. Eu não gostei porque eu realmente não gosto, tive muita dificuldade. E os assuntos abordados foram legais? Foram, porque você entende um pouco não, se você estudar bastante você entende muito. Mas assim, você entende sobre miopia. Por que a pessoa tem miopia? Porque
a imagem não chega em determinado local que deveria chegar, por exemplo. Porque a pessoa tem hipermetropia. Falei a palavra certa? Não sei, mas deixa quieto. Vou fingir que eu falei a palavra certa, tá? No caso, miopia para quem não enxerga de longe, como eu. E a outra que eu falei, que eu não sei se está correta a palavra, é para quem não enxerga de perto. Então, por que isso acontece, sabe? Também a catarata fala um pouco sobre isso, nos assuntos abordados na matéria de biofísica da minha faculdade abordou muito isso. Então são coisas interessantes, por exemplo, as partes do ouvido, os ossos, né, os pequenos ossos do corpo humano se encontram no ouvido, que é o martelo, gente, eu não lembro, acho que é bigorna, não é bigorna? Não sei, enfim, não vou dar aula de física aqui, né? Mas são 3 ossinhos pequenos assim do corpo humano que se encontram no ouvido. E aí você vai aprendendo várias coisas, é bem interessante. Mas não foi uma das matérias assim que eu gostei esse semestre não, tá? Mas então foi biofísica. Agora vamos para as matérias presenciais. A primeira delas é a anatomia do aparelho locomotor. Então, a gente estudou primeiro os ossos, depois as articulações e depois os músculos. Então foram aulas alternativas, separadas, para explicar cada um deles. E, gente, eu adorei a anatomia. E, assim, apesar de ser difícil, aparentemente, se você pegar, sentar para estudar, você aprende muito. Porque é muito bacana você saber sobre a anatomia do corpo humano. Porque, por exemplo, se você for pegar uma veia e ela se encontra em determinado local do braço. Se você não souber esse local do braço, você vai ficar perdido e não vai saber onde está essa veia. Então é bom você estudar, não só a veia, como outras coisas também, tá? O exame que você tem que tocar no local que a pessoa diz que está doendo, então você tem que saber esse local mais ou menos para passar para o prontuário, enfim, passar toda essa informação para o médico também. Então é bom você estudar anatomia porque eu simplesmente amei essa matéria. Já acabou, eu não vou ter mais ela, mas eu vou sentir saudades, mas continuarei estudando. Vou gravar um vídeo aqui de dicas de como estudar anatomia que eu usei e ainda uso e gostei bastante, tá? E tá me ajudando pra caralho. A outra matéria é embriologia e histologia. A outra matéria é embriologia, histologia, embriologia, enfim, que sim, são 2 matérias em um, no caso da minha faculdade. E eu primeiro comecei estudando embriologia, que como o próprio nome diz, estuda um embrião. A partir do momento que ele é gerado, tipo, o óvulo se encontra com o espermatozoide, então você estuda tudo isso até o processo do nascimento da criança. Gente, é muito lindo. Gente, é lindo demais. Muito, muito lindo mesmo. Nossa, no começo a gente é um pouco estranho, mas tudo bem, né? A gente depois fica lindo. Outros... Não é o meu caso, né? Não fiquei muito linda, mas tudo bem. Mas é muito bonita o estudo da embriologia. Vale super a pena. Se você quer ser enfermeira obstetra, essa matéria vai ser incrível para você. Eu já pensei em ser, mas não sei, ainda não decidi. Então, deixa aqui uma. Será que Cleide irá fazer enfermagem obstétrica? Obstétrica, é assim que fala, né? E a outra matéria é a histologia, que é o estudo dos tecidos, na verdade. Então, temos o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido muscular, epitelial, tem outro, gente, aqui, a pessoa tem tanto tecido que a gente às vezes esquece. Esquece assim, mas tem que lembrar. Mas foi uma coisa que eu achei que seria, né, nossa, porque eu vou estudar os tecidos? Claro, gente, temos que estudar os tecidos. Numa aplicação de uma injeção, por exemplo, subcutânea, a injeção, no caso, a agulha ela tem que ir até a camada de gordura, né, do braço. Então você vai ficar, ai, que tecido é esse? Então você tem que saber que tecido é que essa agulha ela vai perfurar, até onde ela vai. Então, estudar isso é legal, é muito importante. Eu gostei bastante, apesar de que tive dificuldade em algumas coisas, mas graças a Deus eu não perdi nenhuma matéria nesse segundo semestre, não irei perder em nenhuma, pelo amor de Deus. E a última matéria que eu vou falar para vocês é SAI, que é Sistematização de Assistência à Enfermagem, que é a matéria que você estuda basicamente tudo que o enfermeiro irá fazer dentro do hospital, tá? Então é no SAI que você descobre. Eu já tive o SAI 1,
no caso nesse segundo semestre, e eu vou ter o SAI 2 no terceiro e o SAI 3 no quarto semestre, isso aí. Então, o SAI 1, ele fala sobre o quê? Sobre os tipos de aplicações, no caso, subcutânea, intradérmica, intramuscular, qual é a outra? Intravenosa ou endovenosa, que é a mesma coisa que é na veia. Então, você estuda isso, você estuda também nasogástrica, nasoenteral. Você estuda os tamanhos das agulhas, das seringas, usar a lavagem de mão também, usar luva cirúrgica ou estéril, na verdade, como fazer a etiqueta dos medicamentos, cálculo de medicamento. Gente, cálculo de medicamento é algo que você tem que focar muito. Porque, por exemplo, eu não sei nas outras instituições, mas na minha só teve no segundo semestre. A partir de agora a gente tem que se virar para estudar, porque a gente não vai ver mais essa matéria. E cálculo é muito importante porque você vai calcular o medicamento para aquele paciente. Por exemplo, o médico passou um medicamento de 85 miligramas, só que no posto, o médico passou de 50 miligramas, só que no posto só tem de 85. Você vai dar o de 85 para o paciente? Você não vai dar. Então você vai ver o tipo de medicamento, vai ver se precisa diluir. Isso você vai ter que fazer regra de 3, fazer cálculo para dar o medicamento certo, para dar a quantidade certa que o médico prescreveu para aquele paciente. Então isso é muito importante, porque você não pode dar o medicamento errado para o paciente, tá bom? Então é complicado, para mim está sendo complicado, mas eu estou tentando estudar ao máximo, tá? Para poder aprender realmente isso, porque, gente, é muito importante mesmo. A gente também aprendeu isso no SAI, tá? No SAI 1. Falo também sobre exame físico, né? Que no caso você tem que falar com o paciente quando ele chega, você tem que conversar com ele, saber fazer um exame físico para passar para o prontuário, todas essas coisas, sabe? Você tem que fazer, tá? Basicamente, amores, foram essas coisas dentro do site. Tem muitas outras coisas, só que se eu for falar tudo aqui pra vocês vai ficar um pouco complicado. Mas é uma matéria muito importante dentro da enfermagem, porque é o que você aprende, é o que realmente você aprende do enfermeiro dentro do hospital, sabe? Que você vai fazer lá, essa matéria, você tem que dar muita importância a todas as matérias, mas essa mais ainda, porque é ela que você vai usar muito dentro do hospital, tá bom? Vou falar algumas coisas extras que aconteceu na minha faculdade, que foi ação social de glicemia e de PA, para quem não sabe, pressão arterial, tá? E como eu ainda estava no segundo semestre, eu ainda não tinha aprendido, estava no começo do segundo semestre, eu ainda não tinha aprendido a verificar a pressão, nem a glicemia, né? Aí eu fui para essa ação que teve aqui perto da minha casa, que bom que foi perto da casa, né? Da minha casa. E eu aprendi lá como fazer o exame de glicemia, tá? Eu gostei muito porque eu aprendi, fiz de muitas pessoas, adorei a sensação, sabe, de estar com as pessoas, de poder verificar se o açúcar delas estava alto. Muitas pessoas o açúcar estava alto, a gente recomendava que procurasse um médico, a gente também perguntava se já tinha comido algo, se estava em jejum, se tem alguém na família que tem diabetes, se a pessoa já foi diagnosticada com diabetes. Tinha pessoas que não estavam nem aí, mas a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que indicar a pessoa aí no médico, né, para agitar isso, porque não é legal, tá? Tinha gente com açúcar mais de 200, gente, nossa. E a gente orientava a pessoa a procurar um médico, né, para poder olhar isso, para averiguar isso, para ficar tudo certo na vida daquela pessoa. Então é o nosso papel. Se a pessoa realmente vai fazer isso, a gente não sabe, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Também teve verificar o PA, né? E aí, o PA, no momento, eu não aprendi, mas eu até verifiquei de um rapaz, só que eu não aprendi de começo. E eu esqueci de falar, no site também você aprende a verificar a temperatura, a pressão arterial, o que mais? Os batimentos cardíacos, a pulsação por minuto, tudo isso. E foi aí que eu aprendi. Eu já comprei o meu aparelho, eu tenho um vídeo aqui no canal de materiais da minha faculdade e lá eu mostro ele, tá? Eu vou deixar aqui na tela também. E eu tô treinando em casa porque a minha mãe, ela já foi diagnosticada com pressão arterial. Então, sempre eu tenho que estar verificando a pressão dela, então isso já me ajuda bastante. Verifico da minha mãe, do meu pai e o meu também, né? Então,
Aí lá eu não aprendi logo isso, mas pelo menos eu tive uma base. As meninas foram super simpáticas comigo, que elas já sabiam, elas perguntaram se eu sabia ou não. Aí eu disse que não, elas me ensinaram, eu gostei bastante da atenção de todas comigo. E a Sama é muito bom você ir, sabe? Porque é mais um aprendizado na sua vida. Você não pode apenas focar em coisas só da faculdade que está ali preparadinho para você. Se tiver uma ação aqui, você pode ir, vá, que vai valer super a pena, tá? E teve também cursos extras do Dia do Enfermeiro. E os cursos, assim, foram muitos, mas os únicos que eu fui foi bioimagem e de vacinação. O de vacinação, como o próprio nome diz, você lá, na verdade, falou muito sobre armazenar os medicamentos, né? Falou muito de, no caso de faltar energia, tem que ser no máximo 2 horas, né, para tirar aqueles medicamentos e colocar em outro que esteja funcionando. Porque não pode passar o tempo, tá? Ainda mais em posto que não tem, na maioria dos postos, os postos de saúde não tem gerador, então acaba que prejudica os medicamentos, né? Então a gente falou muito disso, falou das das vacinas que os bebês têm que tomar logo no início. Aí deram um tipo de cartão pra gente, a gente foi anotando a ordem das vacinas. Foi bem legal, gostei bastante. O outro foi bioimagem, que o estudo da imagem, no caso de um raio-x. Você está vendo lá um pulmão. Você saber qual o problema que está apresentando naquele pulmão. Então teve vários exemplos, foi muito bacana. É um tipo de assunto que você tem que aprofundar mais, porque é bem complicado, sabe? Muito complicado. Então, amores, esse foi o vídeo de hoje sobre o meu segundo semestre. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele joinha que ajuda super o canal, tá bom? E a divulgar o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para me acompanhar os outros vídeos. Eu não falo só de enfermagem, falo de outros temas também. Daí sempre que eu posso eu venho falar aqui dos meus semestres, dos meus materiais, por exemplo, da faculdade, ou então do curso em si. E dar algumas dicas que eu posso estar passando pra vocês. Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!